Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Esse vídeo é para você que quer saber tudo sobre concretagem. Isso mesmo, esse vídeo está completo, então pegue aí papel e caneta e anote todas as dicas. Bora lá? Olá, criativos, tudo bom? Eu espero que sim. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos aqui no canal chamada Quero Construir e Agora, em que eu dou várias dicas sobre a sua construção e explico o passo a passo dela. Então já se inscreva, já deixa o seu like, que esse vídeo está super completo. Então vamos começar. Primeiramente, eu tenho que dizer que a concretagem é uma das etapas mais importantes da sua obra, que você assim consegue respirar mais tranquilamente assim que acaba, e é uma etapa assim que é maravilhosa porque você consegue ver realmente tomando forma a sua construção. Porém, ela possui diversos desafios. Eu sei. É uma dor de cabeça, né, até chegar ao final dessa etapa. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo com todo o passo a passo. É bom lembrar que o concreto ele vem no seu estado líquido, né, no seu estado fresco, então as formas precisam estar bem travadas, eles precisam estar estanques para não ter vazamentos. Então a gente precisa fazer todo o trabalho antes da concretagem, que é verificar como é que estão essas formas, se as formas estão estanques, se elas estão travadas e em alguns casos, como por exemplo lajes e vigas, a gente tem que verificar também como está o escoramento. Outra coisa que é interessante lembrar é que o concreto ele tem um peso muito grande no seu estado fresco, então esse travamento precisa ser bastante resistente para que suas formas não girem, o que pode acontecer, principalmente quando a gente estiver falando aí de vigas de borda de laje, acontece muito dela estar aqui retinha, ó, virar por causa do concreto que empurra essa forma. Isso pode acontecer também com os pilares, então seus pilares precisam estar travados e bem aprumadinhos, porque se você concretar o pilar torto, pronto, vai ser uma nova torre de Pisa, não é mesmo? Ainda um aspecto super importante para você verificar em relação às formas é se ela precisa ou não de desmoldante. Desmoldante é como se fosse ali, vamos pensar numa forma de bolo. Você vai fazer um bolo, aí você passa ali uma margarina, passa uma farinha para o bolo não grudar e você poder tirar essa forma sem nenhum problema, não é mesmo? A mesma coisa acontece aí com as estruturas. Dependendo da sua forma, você tem um interesse maior de utilizar aí um desmoldante. Isso acontece muito quando a gente utiliza aquele madeirite preto, que é o madeirite plastificado, que aí a gente consegue utilizar ele mais vezes sem danificar o produto, ou quando a gente utiliza uma forma de plástico, uma forma metálica, que a gente precisa aí ter certeza que essa forma vai sair e deixar aí a estrutura toda pronta depois de concretada. O segundo fato que vocês precisam observar são as armaduras. Isso aí, o profissional técnico habilitado vai pegar o projeto, você tem projeto, você tem projeto que eu sei, tomara que você tenha projeto, hein? Vai fazer aquele cara crachá, verificar se as ferragens que estão determinadas no projeto foram executadas da forma certa. E, gente, não pule essa etapa. Acontece muito de simplesmente trocar a viga de lugar, mudar alguma coisa de posição, trocar pilares, mudar ferragens e assim, é um erro que pode ser pequeno se você pegar ele antes. Porém, se você lá na hora da concretagem ou depois descobrir que teve esse erro, aí é complicado, viu? Aí o problema vira outro, vira quase um problema de reforço, dependendo do que for. E aí já o custo aumenta muito mais, não é mesmo? O terceiro item que você precisa se preocupar aí antes da concretagem é a logística e segurança. Se a gente está concretando um pilar, a gente precisa ter certeza que vai ter acesso a esse pilar para poder concretar, né? Então, às vezes, você está concretando um pilar solto ou pilar com apenas a forma de viga, ou às vezes até você consegue aí fazer a concretagem do pilar com a laje toda assoalhada. Então isso vai necessitar de diferentes aspectos da sua equipe. Então às vezes você vai precisar de andaimes, você vai precisar aí de um suporte melhor para concretar certos tipos de elemento, e você precisa também pensar na segurança da sua equipe.
Por exemplo, numa laje tem bastante ferragem, uma pessoa pode tropeçar, porque é muito fácil você prender o seu pé numa ferragem daquela. Então você precisa ter todos os aspectos de segurança, linha de vida, cinto, tudo que garanta que não vai ter acidentes na sua obra. O quarto aspecto, mas não menos importante, é: antes de marcar a sua concretagem, verifique a previsão do tempo. Sim, gente, ninguém merece quando você tem que fazer uma concretagem na chuva, fazer correndo, você não sabe se aquilo ali vai danificar muito o seu concreto ou não. Tem a questão do risco, tem a questão também de que se você está fazendo a construção, você provavelmente está fazendo um campo aberto, talvez, tem questões de raios, tem várias coisas que, assim, podem dificultar a sua execução. Então, verifique a previsão do tempo e escolha aí a melhor opção possível. Enquanto você está tomando todos esses cuidados antes da concretagem, você provavelmente já vai ter solicitado o concreto, não é mesmo? Mas afinal de contas, como é que solicita um concreto? E esse é o segundo tópico que eu quero abordar com vocês. Para você solicitar o concreto dosado em central, a gente precisa ter algumas informações em específico que está no seu projeto de estrutura de concreto armado. Dentre elas, a gente precisa do diâmetro máximo do agregado, que aí geralmente é uns 19 milímetros. A gente também precisa da classe de resistência do seu concreto. Geralmente a gente tem aí 25 MPa, 30 MPa, 35 MPa, esses são as classes mais comuns, mas a gente pode ter em alguns casos aí 20 MPas ou 40, 50, tem concreto aí que tem 150, mas provavelmente não vai ser o seu caso. Além da resistência à compressão, que é essa questão que eu falei para vocês, e o diâmetro máximo do agregado, você precisa dizer para a usina que você está contratando a trabalhabilidade desse concreto, que é o abatimento ou o slump, que algumas pessoas também chamam. Isso vai relacionar se o concreto vai estar, digamos assim, vamos falar igual o pessoal fala na obra, molinho, se ele vai estar ali um pouco fluido ou não. Então é bastante importante você conversar com toda a sua equipe de obra e perguntar qual é o melhor slump, ou conversar com o engenheiro, ou até mesmo com a central e verificar essa questão. Quanto mais fluido o seu concreto, vai ser melhor em questão de trabalhabilidade e produção. Porém, ele influencia na pressão das formas e também influencia no seu custo. Porque uma coisa que a gente tem que fixar é a relação água-cimento do seu concreto. Então vai ter lá também no seu projeto falando qual que é a relação máxima de água-cimento. Então se você tem ali travada a quantidade de cimento em relação à água, para você ter um concreto mais fluido, você precisa utilizar aditivos e outros aspectos no traço que vai fazer com que aumente o preço desse traço. Geralmente aí as pessoas trabalham com abatimentos de 12 mais ou menos 2, 14 mais ou menos 2, 16 mais ou menos 2. Então vai depender muito da sua estrutura e da necessidade da mesma. Isso é uma coisa que você pode conversar com os profissionais técnicos habilitados que estão envolvidos aí com a sua obra, porque quanto mais densa a região de armaduras da sua estrutura, mais fluido precisa ser o seu concreto, e em alguns casos você precisa até considerar utilizar um concreto autoadensável. Então, determinada aí as propriedades do seu concreto, você precisa repassar para a concreteira o volume de concreto que você vai necessitar. Isso geralmente tem no seu projeto, mas se você estiver concretando em partes diferentes do que está estimado lá, provavelmente você vai ter que fazer um cálculo aí manual, que é levando em consideração a geometria, a altura, largura e profundidade. Se vocês tiverem aí alguns vazios no seu concreto, como por exemplo, preenchimento com isopor, é só descontar desse volume total o volume dos isopores, das formas que estão com vazios e outros. É bom considerar aí pelo menos uns 10% de perda, e dependendo da quantidade, o volume que a gente perde no coxo do caminhão também pode ser interessante você considerar aí pelo menos meio metro cúbico, porque quando você vai lançar esse concreto numa bomba, fica um pouquinho ali dentro daquele coxo da bomba. É bom também informar vocês que existe um mínimo de concreto a ser solicitado. A gente tem aí geralmente 3 metros cúbicos, que é a quantidade mínima de concreto que você pode pedir
por uma usina fabricar. E isso também é a quantidade mínima que vem dentro do caminhão. Geralmente o caminhão aí vem 8 metros cúbicos, tem uns caminhões que vêm um pouquinho mais, mas aí você tem que pensar o seguinte, eles vão pedir a quantidade de caminhões que vão ser liberados inicialmente. Então, se você tem uma quantidade de 16 metros cúbicos, por exemplo, você não vai pedir 2 caminhões de 8 metros cúbicos, porque você sabe já que o mínimo é 3. Então, você vai tentar diversificar um pouquinho mais e pedir pelo menos 2 caminhões meio vazios e mais um caminhão, porque pode faltar ou pode sobrar ali no seu cálculo, e aí com isso você não tem tanto prejuízo assim, tanto de faltar concreto no final da sua obra ou de sobrar demais. O que é bom informar vocês que ou é um ou é outro. Infelizmente, é muito difícil dar a conta certinha, então você tem que trabalhar com o fato que você precisa que sobre um pouquinho de concreto e que você vai utilizar esse concreto em algum lugar da sua obra. Determinada a característica do concreto e o volume dele, é preciso definir se você vai querer ou não uma bomba para lançar esse concreto. Se você não tem a bomba, você pode aí ter certeza que você vai precisar de bastante mão de obra, bastante carrinho e bastante coisa para você conseguir fluir melhor esse concreto. Geralmente, quando a gente pede concreto dosado na central, a gente só não pede com bomba, às vezes, quando a gente está fazendo algo que o caminhão consiga parar e já jogar esse concreto de uma vez, porque ele ainda tem uma guiazinha que pode auxiliar nisso. Porém, do contrário, a gente sempre pede uma bomba. A bomba pode ser cara, pode ser bastante cara, pode ser bastante significativo no seu orçamento. Porém, quando você utiliza uma bomba, você diminui a sua mão de obra. E a gente tem 2 tipos de bomba. A gente tem uma bomba estacionária e tem a bomba lança. A bomba estacionária, ela precisa de uma montagem ali dos mangotes, que geralmente é de 3, 6 metros. E aí precisa de mais gente segurando, porque você pensa aí que essa bomba ela vai fazer um esforço e aí vai ter gente ali segurando o mangote e auxiliando ali na direção da concretagem. Então aí vai precisar de mais pessoas auxiliando nessa concretagem. E ele é utilizado aí para lugares que não precisa de vencer grandes alturas. Por exemplo, para fazer vigas baldrames, para fazer blocos estruturais e outros. O radier, por exemplo, também é bastante utilizado. Quando a gente está falando já de pilares, a gente está falando de lajes, que são elementos com uma certa altura, a gente já pensa aí na bomba lança. A bomba lança ele é um pouco mais cara do que a bomba estacionária, então é uma coisa que a gente precisa aí, agendar tudo com antecedência, porque não tem tantas bombas numa concreteira em si, às vezes eles terceirizam tanto a estacionária quanto a bomba lança, mas a bomba lança ela é mais alta e ela é muito mais prática para ser utilizada aí na construção civil, porém, além dela é realmente um pouquinho mais cara, mas o que você gasta a mais, digamos que você consegue diminuir a sua mão de obra em relação a esse aspecto. Então, é uma coisa que você tem que ponderar de acordo com o que você vai concretar, de acordo com a sua equipe, se é melhor você escolher uma bomba lança ou uma bomba estacionária. Então, você já determinou o volume do seu concreto, todas as características e já solicitou ele para a central, certo? Agora nós vamos falar sobre o controle no estado fresco. Então, você está lá no grande dia, o dia da concretagem, depois de ter confirmado que a forma está estanque, depois que você confirmou sobre os escoramentos e travamentos, sobre as armaduras, e está lá só esperando o concreto chegar. Então, chega o caminhão. Primeira coisa, inclusive antes disso tudo, é verificar se o caminhão vai entrar na sua obra. Isso é extremamente importante, gente, porque vocês não querem um caminhão pesado, cheio de concreto, atolado na sua obra. Isso é terrível. Então, antes disso tudo, verifique se o caminhão vai poder entrar. E importante, sair da sua obra, tá bom? Então, você vai lá, tá esperando o caminhão vai vir bonitinho, cheio de concreto. Primeira coisa que você tem que fazer, verificar a nota fiscal. Você tem que fazer um cara crachá sobre tudo que você pediu, sobre a resistência que você pediu do concreto, a trabalhabilidade e a relação água-cimento. Então, você tem que verificar se está tudo certinho, bonitinho, o volume do concreto. E lá também vai ter escrito o lacre,
que você vai verificar no caminhão se o caminhão está lacrado com o mesmo número de referência da nota fiscal. Isso é importante porque às vezes pode acontecer de te mandarem concreto de outra obra, mandar um concreto errado que você não quer e que você também não quer lançar. Já pensou se você lança um concreto de menor resistência na sua estrutura porque simplesmente você não olhou na nota fiscal? Imagina a dor de cabeça. Então, além de todas essas informações, lá na nota fiscal vai ter também a informação sobre a água do seu concreto e quando ela foi adicionada. Isso é importante porque a gente tem uma característica que é a pega do concreto. A pega do concreto basicamente é o concreto endurecendo. Então, a gente tem aí um prazo para que esse concreto seja lançado na sua obra, e é uma coisa que tem que ser até observada se a sua obra for muito distante da central, se for uma região que tem muito congestionamento, que talvez você tenha que utilizar um aditivo que retarde essa pega, porque a gente tem realmente um prazo para lançar. E por que existe esse prazo? Porque depois que a gente adiciona água no concreto, ele começa ali a trabalhar as reações químicas dele e começa a formar aí uns cristalzinhos que são responsáveis pela resistência desse concreto. E aí, se a gente trabalha, começa a utilizar ele já quando ele está vencendo, que é o jargão que a gente usa na obra, que o concreto está vencendo, então a gente tem que lançar ele rápido. Porque se a gente começa a utilizar ele enquanto ele está formando esses cristais, isso altera na resistência do concreto e ele não fica adequado para a utilização. Esse prazo de pega vai variar de acordo com o seu concreto, de acordo com tudo que está especificado, de acordo com o traço. Mas aí às vezes é 1h30, às vezes 2. Tem concreto de pega rápida, que é extremamente rápido. Tem concreto aí que você consegue retardar essa pega. Então vai variar muito e vai ter essa informação aí na sua nota fiscal. E provavelmente o motorista também vai saber te dizer. Porém, esse tempo ele é uma estimativa. Muitas vezes o que a gente faz para controlar aí na obra, para ter certeza que está ou não está na pega, é verificar a temperatura, porque existe aí no meio desse processo químico uma coisa chamada calor de hidratação. Mas é uma coisa muito específica que pode ser abordada em outro vídeo, né? Porque senão a gente fica muito técnico aqui e não é exatamente esse o objetivo. Então, você verificou lá na sua nota fiscal o tempo que você tem para lançar, se as características batem com o que você pediu, se o caminhão está com lacre que está determinado na nota fiscal e tudo bonitinho, certo? Certo. Agora você tem que receber esse concreto. Isso é uma etapa que algumas pessoas pulam, mas ela é extremamente importante, que é um ensaio de trabalhabilidade ou o slump test, que é o ensaio de tronco de cone, que você coloca um tronco de cone, faz de acordo com as normas, você compacta esse concreto e verifica, você tira esse tronco de cone, vira ele e verifica se ele está com o abatimento que você pediu. Isso é extremamente importante por vários aspectos. Primeiro é que você não consegue determinar se o concreto realmente tem a resistência que você pediu com ele no estado fresco. Então o que você consegue medir é os parâmetros da sua dosagem. Isso mesmo. É como se fosse um bolo. Você não sabe dizer se seu bolo vai embatumar ou se vai ficar aquele bolo maravilhoso só de olhar para a massa. Assim, quem tem experiência pode até dizer assim, esse bolo tá precisando mais disso e daquilo, mas é uma coisa que você só vai saber depois que você assar. Mas a gente tá falando do bolo, né? Um concreto, a gente saber só depois, já é um problema sério. Então, aí você faz esse teste de trabalhabilidade para ver se ele está dentro do padrão que você especificou. Estando dentro, ok, você pode mandar lançar. Se não estiver dentro, aí você tem duas opções. Se ele estiver mais seco do que você pediu e você tiver lá na nota fiscal uma quantidade de água liberada, o próprio motorista ele pode tentar ajustar esse concreto. Se ele estiver mais líquido, se ele estiver com um aspecto estranho, aí você tem que mandar de volta na central. Sim, gente, dá uma dor no coração. Eu já tive que mandar concreto embora e assim, é terrível, mas é necessário, porque se não está dentro do que você especificou, provavelmente esse concreto pode dar errado na sua obra. E aí, você tirar um concreto endurecido é bem pior. E aí você liberou esse seu concreto, você está lá lançando esse concreto. Você precisa fazer os corpos de provas que a gente vai falar aí na outra etapa, que é do concreto endurecido, e você precisa mapear esse concreto. Por quê? Tanto você
quanto a concreteira ela vai fazer aí um controle desse concreto. E aí você precisa saber aonde cada caminhão está indo. Como é que você vai fazer isso? Se você pegar ali um projeto, pode ser até o projeto que você estava usando, tá? A gente sabe que está meio rasgado, está meio sujo, e você vai lá rabiscar nele aonde está indo cada caminhão. Isso você pode fazer com giz de cera, com lápis, com caneta, do jeito que você achar mais fácil. Pega aí uma prancheta, vai lá, esse caminhão foi aqui. Então você vai lá, risca caminhão 1, caminhão 2 e faz essa observação também ali na sua nota fiscal para você ter todas as referências. Depois você vai montar isso num relatório, ou o profissional aí vai montar num relatório, só para você saber onde que foi cada caminhão. Porque aí depois, no estado endurecido, a gente tem algumas observações que a gente faz e a gente precisa verificar se realmente o concreto atingiu aquela resistência que você solicitou, que o engenheiro também solicitou ali no projeto, tá bom? E aí, imagina, se esse concreto não atingir a resistência e você não sabe para onde ele foi, você utilizou 8 caminhões na sua obra. E aí, foi um que deu problema, mas aonde que tá? Então, é super importante que você faça esse mapeamento. E assim, venhamos e convenhamos, não custa nada, gente. Vai lá, rabisca, coloca 1, 2, 3 e por aí vai. Outra coisa que a gente precisa realizar durante a concretagem é a vibração desse concreto. A vibração serve para expulsar os vazios do concreto, expulsar o ar desse concreto e garantir que ele obtenha a resistência que foi dimensionada ali no traço, que foi solicitada no projeto. Essa vibração pode ser feita através de um vibrador de imersão, né? A gente tem, por exemplo, o vibrador de agulha e dependendo do elemento estrutural, a gente pode fazer também uma vibração com uma régua vibradora. Então, ela geralmente é utilizada aí para lajes de pequena espessura, porque cada tipo de vibrador ele tem a sua capacidade e tem sua orientação de uso, mas ele é extremamente importante para garantir que o concreto não fique poroso, que ele tenha poucos vazios, tem pouco ar e tenha a resistência que foi dimensionada. Ainda em relação à vibração, é interessante que não se vibre as armaduras. Então é muito comum você ver lá o operador colocando o vibrador ali na armadura, porque vibra mais rápido, porém essa vibração realizada na armadura, ela abre um espaço vazio bem em volta da ferragem e isso pode prejudicar, por exemplo, a aderência entre a armadura e o concreto. Então, sempre quando for vibrar, vibre diretamente no concreto, não vibre na ferragem e existe o tempo certo, porque também se vibrar demais, a gente tem um problema de segregação, que é porque os componentes mais pesados desse concreto, como por exemplo a brita, ele acaba descendo para o fundo, né, por questão de gravidade, e aí te dá outro tipo de problema. Então, existe o vibrador certo, que muitas vezes é utilizado o vibrador de imersão ou um vibrador de régua, e existe o tempo de vibração. Finalizou o lançamento do concreto, depois daquela correria de pedir concreto, pedir a rebarba, e lembra, né, do que eu falei, existe 3 metros cúbicos mínimos, então aí você tem que calcular bonitinho para que você não tenha que pedir, sei lá, 1 metro cúbico, e aí tem que comprar 2 metros cúbicos a mais, só porque eles não vão te fornecer um. Entre o estado fresco e endurecido, a gente tem o que a gente chama de cura do concreto, que a gente tem que tentar manter a água nesse concreto, porque quanto mais rápido a água sai do concreto, mais fissuras esse concreto vai ter. Talvez ele não atinja a resistência, se dependendo das condições climáticas. Então a gente precisa cuidar para que a água do concreto permaneça nele. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma cura úmida ou uma cura química. A cura úmida, a gente joga água. Você já deve ter visto alguém jogando assim, água no concreto, mas é naquele negócio assim, joga uma água aqui, ó, olhando para o outro lado, molhou, se molhou bem, se molhou amém. Não, você tem que manter ali uma lâmina de água e isso pode ser facilitado se você colocar uma lona, alguma coisa que faz com que abafe essa laje. Quando a gente fala, por exemplo, de concreto para pilares e vigas, às vezes fica mais fácil porque ele está confinado numa forma, né? Então é mais difícil esse elemento perder água. Agora, laje, você tem realmente que deixar aquela lâmina d'água para garantir que ela não vai fissurar ali, ou se fissurar, vai fissurar pouco. Essa cura a gente faz aí pelo menos por 7 dias.
E então também é interessante você esperar um pouco, dependendo do elemento estrutural, para você tirar as formas. E aí a gente passa para a etapa do concreto no estado endurecido. Sim, gente, tem tudo isso que eu falei e mais um pouco, porque a gente precisa fazer esses testes ali com corpo de prova para verificar se o concreto atingiu essa resistência. E aí você vai falar assim, Laiane, mas poxa, há não sei quantos anos eu trabalho nisso aí, nunca fiz, nunca foi necessário e nunca caiu. Mas é interessante fazer, né? Porque, assim, você tá colocando coisa lá que você nem sabe se tá na resistência realmente que foi determinada. E aí? É isso? Então, assim, é um custo, eu vou ser sincera para vocês, é um custo irrisório, perto do custo que vai ter sua obra. E é uma coisa que você vai ter aquela garantia ali. E, mas a concreteira tem que fazer esse controle e se tiver alguma coisa errada, a concreteira vai falar. Será? Tu vai confiar? É isso? Tudo bem. Mas, pelo menos faz aquele mapeamento que eu falei, hein? E aí tá. Aí, além disso, você tem que pensar o seguinte: o concreto vai ter na resistência dele gradual. Então, não lançou, ele ficou ali, endureceu e tá, resistente. A gente fala aí que o concreto, para atingir a resistência que a gente quer, ele demora 28 dias. Na verdade, é uma coisa assim um pouquinho mais complexa, mas vamos partir com esses 28 dias. E aí o que acontece? Você não vai esperar 28 dias para continuar sua obra, né? Deus amado, não faça isso. Mas você precisa manter e garantir que esse concreto ele não vai ser solicitado antes da hora. Que aí vem a questão de manter o escoramento, você reescorar. Por quê? Vamos falar assim, sua casa tem 2 pavimentos. Ou a edificação tem diversos pavimentos. Você tem que continuar, certo? E aí você vai diminuindo o escoramento, porque você sabe que a sua estrutura está ganhando resistência, mas você não pode tirar esse escoramento de total, assim, você não pode tirar totalmente. Primeiro, porque sua estrutura não atingiu toda a resistência de projeto. E segundo, que a sua estrutura não foi calculada para aguentar, por exemplo, uma outra laje em cima dela. E é isso que acontece quando você escora uma laje na outra e você não escora embaixo. Então a sua estrutura está aguentando todo o peso da estrutura de cima, acima. Isso pode ser um problema. Então a gente tem a questão dos reescoramentos. Quando a gente vai colocando carga, a gente alivia um pouquinho e reescora. Alivia e reescora. E nisso você pode ver, vou colocar uma imagem para vocês, que no sistema de reescoramento, quanto mais baixo for, menos escoras tem. Quanto mais alto for, tem mais escoras. Justamente por causa disso, porque vai ganhando resistência. E aí você tem toda essa questão de verificar, né, se tá tudo ok. E aí você vai tirando as escoras aos poucos. Tem o jeito certo de tirar escoras, posso falar depois, porque a gente tem que solicitar a estrutura conforme ela foi provista no projeto. E isso é, em geral, que você precisa se preocupar em relação à concretagem. Então, vamos fazer um resumo, que eu sei que ficou grande. A gente tem que se preocupar com todo o suporte que a gente vai ter para esse concreto. A gente tem que se preocupar com a forma, com as armaduras, a gente tem que se preocupar com segurança, com a logística e de como esse caminhão vai chegar na sua obra. Depois a gente tem que especificar o concreto de acordo com o que está lá no projeto, que está bonitinho lá, que o engenheiro pediu. Você tem que especificar isso para a concreteira e determinar se você vai querer bomba ou não vai querer bomba e o tipo de bomba que você vai querer. Agendou tudo bonitinho, você vai receber o concreto, verificar se ele está de acordo com o que você especificou lá antes e vai lançar ele na sua estrutura, mapeando onde está indo cada caminhão. Depois você vai fazer os testes lá que você fez, moldando os corpos de prova, para verificar se a resistência está de acordo com o que foi determinado em projeto. Se você não fez, pelo menos pede, gente, o relatório da concreteira, pede alguma coisa, só para verificar se está tudo certo. E aí você vai, né, enquanto entre o concreto fresco e o concreto endurecido, você vai fazer a cura dessa estrutura, que é deixar ali sempre com uma água, para garantir que ela comece a hidratar e comece a endurecer do jeito certo.
E aí, depois disso tudo, você vai fazendo reescoramento da sua estrutura até tirar completamente as escoras, ok? É bastante correria, eu sei bem o que é isso, gente, mas vai dar tudo certo e depois que essa etapa termina, você olha assim, com um olhar diferente para a sua obra. E tome cuidado com tudo isso, porque além de tudo, concretagem é dinheiro. E tá, as coisas estão muito caras, né, gente? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e dê uma olhada aí na playlist do Quero Construir. E agora, que tem mais orientações para vocês.